Boa noite, graça, paz e misericórdia do Senhor. Nós vamos dar início daqui a pouco ao nosso estudo. Já eu quero te desejar uma boa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rodson, sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas no Penorte e é um prazer imenso ter você nos assistindo nessa noite. Peço que você esteja divulgando, que você esteja compartilhando esse link com seus amigos, com seus familiares, para cada vez mais pessoas possam ter acesso, possam ouvir a mensagem do Evangelho em nome de Jesus. Certo? Nós vamos aguardar somente alguns instantes antes de darmos início, para algumas pessoas estarem acompanhando o estudo de hoje à noite. Certo? Só mais alguns minutos e vamos dar início ao nosso estudo. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está conosco, né? A tia Angélica está assistindo a gente ali com a família, né? Colinho da vovó. Que bom que você está com a gente. Saudade de você, da tia Ângela, da tia Raimunda, das tias ali que estão cuidando do Gustavo, cuidando das crianças. É muito bom ter vocês aqui com a gente, que o Senhor possa abençoar, né? A Lourdes, minha sogra, também está assistindo, junto com a mãe dela, a vozinha, minha esposa está lá embaixo assistindo também. Que bom ter vocês aqui com a gente, né? É sempre bom ter a família perto da gente, compartilhando desse momento de leitura, desse momento de estudo da palavra, tá certo? Nós vamos dar início, mas antes de fazermos a leitura do texto sagrado, vamos estar orando. E eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos, você recline a sua cabeça, se apresente diante do Senhor, coloque a sua vida, a sua situação, coloque a situação daqueles que estão ao seu redor diante do Senhor, que Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o Senhor que pode mudar a história, que pode mudar a nossa realidade, que pode transformar o desespero em esperança, que pode transformar o desânimo em ânimo, né? Pode transformar a realidade da qual vivemos, tá certo? Então, curva a sua cabeça e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, antes de tudo, Deus, te agradecer pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Te agradecemos e te glorificamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós te somos gratos, ó Deus, porque estas misericórdias, ó Pai, são a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias, ó Pai, são a causa de nós termos, ó Pai, esperança de dias melhores, esperança, ó Deus, de que tudo isso passará e o Senhor e Deus estará sendo glorificado em nome de Jesus, ó Pai, na situação que estamos. Pai, nós queremos te pedir por todo aquele, ó Pai, que assistirá esse vídeo aqui ao vivo, aqueles que assistirão em outro momento, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando o teu amor e a tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos corações estejam, ó Deus, dispostos a te obedecer, que a tua palavra possa encontrar, ó Deus, corações dispostos a frutificar no Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, abençoa as nossas famílias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. Amém. Vamos lá então, vamos abrir aí a sua Bíblia, se você tem acesso, ao primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 13, tá certo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versos 1 até o verso de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a mesma nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo vai comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordidas das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Como eu sempre gosto de lembrar do texto de Paulo aos Coríntios, Paulo sempre ele está escrevendo ali para os cristãos da época e serve, consequentemente, para nós como cristãos também. E hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês, nesse texto que nós lemos, sobre a perspectiva, sobre o tema de que nós não temos desculpas pelo erro. Sem desculpas pelo erro. No verso 5, diz que Deus não se agradou da maioria deles, e quando ele está falando aqui, ele está se referindo ao povo de Israel, lá no passado, que peregrinaram no deserto, e Deus diz, olha, eles não se agradou deles, de modo que eles ficaram prostrados no deserto. Você já se sentiu assim em algum momento? Você na sua história, na sua vida, em algum momento, de repente agora com essa pandemia, você olha para um lado, só vê areia, olha para o outro, só vê areia, olha para frente, só vê areia, olha para trás, só vê areia, só vê deserto, não vê esperança, não vê expectativa de melhora, não vê resultado, não vê absolutamente nada que possa trazer alguma esperança. Isso é deserto. Por que isso é deserto? Quando nós pensamos na palavra deserto, no conceito, no significado do deserto, nós pensamos que é um local que é repleto e rico em areia, um local que de manhã, durante o dia, é um calor escaldante, é um local que à noite é um frio muito grande, que é a temperatura desértica, e é um local que muitas vezes não tem mantimento, não tem água, não tem abrigo, não tem esperança. É um local desesperador. E nós muitas vezes vivemos um momento desse. Vivemos uma situação de desespero. Vivemos uma situação na qual nós não vemos expectativa, nós não vemos melhora, nós não temos esperança. Como diz o ditado, nós não vemos a luz no fim do túnel. E aí, quando nós não vemos a luz no fim do túnel, muitas vezes fazemos exatamente
como os israelitas lá atrás, lá no passado, e acaba que tomamos algumas atitudes, acaba que nós praticamos algumas coisas que aborrece a Deus, que não agrada a Deus, e por causa disso nós nos prostramos nesse deserto. Como assim nós nos prostramos? Ficamos presos nesse deserto. Nós ficamos ilhados nesse deserto. Nós ficamos sem conseguir sair do lugar. Presos nesse deserto de desespero que muitas vezes nós vivemos. Mas eu quero te chamar a atenção que muitas vezes nós vivemos e estamos nesse deserto por culpa nossa. Não é por causa do Senhor, não é desejo do Senhor, é por culpa nossa. Nós provocamos esse resultado na nossa vida. Nós provocamos esse deserto, esse desespero na nossa vida. Muitas vezes nós somos os culpados disso. Como assim? Vou te explicar. Nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 10, logo no início, ele diz assim, ó: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Como assim sob a nuvem? Veja bem, quando o povo de Israel, eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito, eles estavam peregrinando no deserto. Só que enquanto eles peregrinavam no deserto, lembra que eu falei que deserto durante um dia é calor escaldante, durante a noite é frio congelante. Só que o povo de Israel, enquanto eles estavam peregrinando no deserto, enquanto eles estavam ali debaixo daquele calor escaldante do dia, o que Deus mandou? Deus mandou uma nuvem que os acompanhava, uma nuvem que fazia sombra para eles, uma nuvem que provocava conforto para eles. E é justamente isso que Paulo está trazendo à memória neste momento. Olha, todos eles foram protegidos pela nuvem. Todos eles receberam o conforto da nuvem. E quando o texto sagrado, lá em Êxodo, vai nos mostrar, diz que não só tinha a nuvem trazendo esse conforto e essa sombra acompanhando o povo de Israel, como tinha uma coluna de fogo que trazia calor e conforto à noite no frio escaldante. Ou seja, eles experimentaram desse cuidado de Deus. E nós muitas vezes estamos experimentando esse cuidado de Deus. Nós muitas vezes estamos mantendo nosso emprego, é cuidado de Deus. Nós, enquanto temos ônibus, nós temos condições de pegar ônibus, é cuidado de Deus. Nós temos comida dentro de casa, é cuidado de Deus. Outras pessoas estão nos ajudando, é cuidado de Deus. O justo não mendiga o pão, porque tudo isso é cuidado de Deus. Tudo isso é cuidado que nós recebemos do Senhor. E aí Paulo vai chamar a atenção, olha, eles receberam esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, essa nuvem que trazia esse conforto ao povo de Israel. Todos eles foram perseguidos até o mar, porque na história do povo de Israel, quando eles saem do Egito, que eles estão frente a frente, você deve conhecer a história, eles estão frente a frente ao mar, o que acontece? O Egito começa a persegui-los até o mar. E aí Deus, então, usando Moisés, abre o mar vermelho, eles passam pelo mar em segurança, e o povo lá, o exército do Egito, o que acontece? Eles morrem ali dentro do mar. Ou seja, todos eles receberam cuidado de Deus sob a nuvem, proteção de Deus sob a nuvem, livramento de Deus no mar no momento da perseguição do Egito. Todos eles, como diz aqui no verso 3, né, que todos eles comeram de um só manjar espiritual, todos eles foram alimentados por Deus no deserto. Todos eles experimentaram essa intimidade, esse cuidado, essa proteção, esse sustento de Deus no deserto. Imagine você, imagine a cena, tenta aí imaginar a cena com a sua criatividade. Imagine que você estava no meio do povo de Israel. Você viu o mar se abrindo na sua frente. Você viu
o mar se fechando, logo depois que você passou ali, atravessou o mar se fechou. Você viu tudo o que aconteceu com o Egito. Você então entra no deserto, você vê uma nuvem que só está onde você está. Uma nuvem que só está estacionada exatamente onde você está. Se você vai para a direita, ela vai para a direita. Se você vai para a esquerda, ela vai para a esquerda. Se você vai adiante, ela para. E aí você olha para o deserto. À frente, areia. Direita, esquerda, areia. Atrás, areia. E você olha assim e fala assim, tô com fome. Mas não tem onde eu plantar. Não tem mantimento em lugar nenhum. O que eu vou fazer? E aí Deus faz cair do céu o maná. O que era o maná? Era um bolo, como se fosse um pão de mel. E aí então, você se alimenta daquele pão de mel. Mas aí chega um determinado momento que você fala assim, eu estou enjoado de pão de mel, eu queria comer carne. E aí Deus faz o quê? Cai do céu codornas. Codorna para você comer. E aí você come, se sacia, está satisfeito, que beleza. E aí você anda 40 anos no deserto. E sabe de uma coisa? Além de ter esse sustento, não te falta roupa, não te falta sandália, porque o texto sagrado lá em Êxodo diz que não foi gasta a sandália dos seus pés. Olha a nível de detalhe do cuidado de Deus. Imagine você essa cena, ter passado por tudo isso, ter experimentado esse sustento de comida, você olha para um lado, eu estou com sede, e aí Moisés vai lá e bate na rocha, sai água do meio da pedra. E você se sacia ali com água, com alimento, com as suas necessidades mais básicas. Deus tem nos sustentado todos os dias com as nossas necessidades. E nós não reconhecemos muitas vezes. Nós não temos um coração agradecido muitas vezes. Mas aí o que isso tudo tem a ver com o que eu havia dito anteriormente sobre estar preso no deserto, e a culpa é minha e sua de estarmos presos no deserto? Porque mesmo tendo passado por tudo isso, mesmo tendo recebido esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, o que o povo de Israel fez? Presos no deserto durante 40 anos. Não precisava ter passado por tudo isso. Mas eles ficaram presos. Por que eles ficaram presos no deserto? Porque eles amaram mais as coisas más, as trevas, do que a Deus. Eles amaram mais as trevas do que a Deus. João 3,19, eu vou ler para vocês, diz assim. João capítulo 3, verso 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz... Quem é a luz? Jesus. Veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Às vezes nós preferimos as coisas que desagradam a Deus do que fazer a vontade de Deus. Às vezes nós temos mais prazer em praticar o mal do que praticar boas obras. Às vezes nós temos mais prazer. E é nítido isso desde criança. Quando você nota uma criança caindo e a outra rindo. Quando você nota uma criança se machucando e a outra, ao invés de ajudar a se levantar, começa a apontar o dedo e rir. Desde criança nós somos desse jeito. Desde criança nós temos essa natureza em nós. De achar graça na maldade. Achar graça naquilo que é mal aos olhos do Senhor. E o povo de Israel estava exatamente nessa mesma situação. Eu fico quando eu olho a questão do esporte, por exemplo, e você tem o futebol, que é muito famoso, você tem o voleibol, que é mais ou menos, você tem o basquete, que é mais ou menos, e você tem um tal de MMA, né, que está cada vez mais em alta. E é um esporte extremamente violento. Para você ver a que nível nós chegamos, a nossa maldade chegou. De nós gostarmos de um esporte extremamente violento.
De pessoas ficarem acordadas 3, 4 horas da manhã para acompanhar uma luta que dura às vezes 3, 4 minutos. É exatamente isso que nós vivemos muitas vezes. Preferimos o mal, preferimos as coisas más, preferimos as coisas que desagradam a Deus do que fazer a obra de Deus. E com Israel não foi diferente. O verso 6 diz: estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Além de nós desejarmos e preferirmos muitas vezes as coisas que desagradam a Deus, às vezes nós somos idólatras. Olha o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Eu acho interessante porque quando nós pensamos na palavra idólatra, às vezes vem na nossa mente apenas a questão de imagens, né? A questão de crucifixo e tal, essas coisas assim. Só que o texto ele vai muito além disso. O texto vai muito mais profundo. O texto diz que eles estavam se assentando para comer e se levantando para se divertir. O texto diz sobre prioridade. Prioridade. Eles preferiram estar sentados e comendo e se levantando para se divertir do que ter comunhão com Deus. E é diferente nos dias de hoje. É diferente comigo e com você. Quantas vezes nós preferimos sair com os amigos do que ir para a igreja? Quantas vezes preferimos um churrasco do que estar assistindo a escola bíblica, do que estar assistindo o culto? Quantas vezes preferimos o Faustão, ou o Fantástico, ou o Big Brother, ou o programa Silvio Santos, ou qualquer programa que seja, ao invés de assistirmos um culto? Quantas vezes preferimos ouvir uma música, um pagode, um funk, um rock, o que quer que seja, a ouvir uma música que lembra de Deus, que traz Deus à memória? Quantas vezes preferimos assistir um filme do que ler a Bíblia? É uma questão de prioridade. Idolatria é absolutamente tudo aquilo que rouba o lugar de Deus da minha vida e da sua vida. Portanto, pode ser jogo. E hoje em dia está na moda, né? As pessoas falam: não, mas eu tenho a Bíblia no celular. E aí, sobre a premissa de ter a Bíblia no celular, não anda mais com a Bíblia física. E aí também não lê a Bíblia. E tem por idolatria o tal do Free Fire, por exemplo, que está na moda, nos jovens e adolescentes. Tem por idolatria as redes sociais, programas de televisão, seriados, filmes, músicas, novela, qualquer coisa que nos afasta de Deus. Desenho animado, brinquedos, qualquer coisa que nos afasta de Deus é idolatria. Até a sua família pode ser idolatria. Se você colocar a sua família acima de Deus, ela se torna um objeto de idolatria diante do Senhor. E aí o texto está dizendo, né, no verso 7, não se faça idólatra como eles. E aí nós reclamamos de estarmos presos no deserto, mas esquecemos de olhar para nós mesmos e perceber os nossos erros, perceber as nossas idolatrias, perceber aquilo que nós estamos fazendo que desagrada ao Senhor. Olha para dentro de você, faça essa autoanálise e permita que o Senhor sonde o seu coração e veja se há algum caminho mau que precisa ser mudado, transformado. Porque a idolatria também tem a ver com o verso 8, que vai dizer que não pratiqueis imoralidade. Imoralidade também tem a ver com idolatria. A importância que damos para o sexo oposto. A importância que damos para as emoções. Tudo isso é idolatria e demonstra a quem nós servimos. Além disso, nós precisamos tomar cuidado para o Senhor. Olha o que diz lá no verso 9. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram,
mordeduras das serpentes. Paulo está fazendo menção aqui de um texto lá em Números, e eu vou ler, quando vai dizer que a história a respeito de Israel, que eles estavam reclamando de algumas coisas e Deus mandou algumas serpentes para destruir o povo. E eu vou ler no Números, verso 5, que diz assim, ó: E o povo, Israel, falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e onde a nossa alma tem fastio deste pão vil? Olha que... Como eu disse lá atrás, imagine aí com a sua imaginação, você lá junto com o povo de Israel com fome, e Deus manda pão de mel para você comer. E aí, o povo de Israel faz o quê? Ao invés de ter um coração agradecido, ao invés de agradecer a Deus pelo mantimento, agradecer a Deus pelo sustento, eles começam a reclamar. E além de reclamar, eles falam que eles já estavam enojados. Essa palavra fastio tem esse sentido de nojo. Eles estavam enojados deste pão vil. Ou seja, ainda fala mal do próprio alimento. Olha a que ponto chegou a maldade do povo de Israel, de olhar para o mantimento que tinha e amaldiçoar. Não tentar ao Senhor, a Deus, não pôr o Senhor à prova, tem tudo a ver com ingratidão. Se você tem pão com ovo para comer, glória a Deus, foi o que o Senhor te deu, é sustento, é alimento. Nós sempre ensinamos os nossos filhos que eles não podem falar eca, quando diz respeito a alimento, a alguma comida. Porque se você não gosta, ok, isso é uma questão de gosto, mas tem outras pessoas que gostam. E além disso, todo alimento foi o Senhor que nos deu. Em momento nenhum a gente pode menosprezar, pode desprezar o sustento que o Senhor nos dá. Porque isso é ser ingrato. E ser ingrato nos leva a ficar presos no deserto. Nos leva a ficar ilhados no deserto da existência, por causa da ingratidão contra o Senhor. E essa ingratidão nos leva a ficar murmurando o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro. Israel chegou ao ponto de ter nojo do sustento que o Senhor deu para eles, de preferir viver na escravidão do Egito, comendo aquela comida, amaldiçoando a comida deles. Seja grato, tenha um coração grato pelas coisas que tem, tenha um coração grato pelas suas posses, tenha um coração grato pelo emprego que tem, tenha um coração grato pela escola que tem, tenha um coração grato pelos pais que tem, tenha um coração grato pelos amigos que tem, pelos familiares, pela casa, pelo alimento, pela roupa. Para de reclamar. Seja agradecido, porque tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos vem do Senhor. Sem Ele nada podemos fazer, nada podemos fazer. E o texto nos versos 10 ainda diz: não murmurem, para de reclamar como alguns deles fizeram. Israel ficou 40 anos preso no deserto por causa destas coisas. Ficaram 40 anos no deserto, amaram mais a maldade do que a bondade do Senhor, porque eles idolatraram, porque eles estavam imorais, porque eles estavam murmurando e sendo ingratos diante do Senhor. E nós muitas vezes ficamos presos no deserto por causa das mesmas coisas, e nós não temos direito, nós não temos desculpas sobre esse erro. Sabe por quê? Eu posso afirmar categoricamente que nós não temos desculpas por esse erro. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Deus deixou essas coisas registradas na tua palavra para que nós pudéssemos
advertidos, e que nós não venhamos a cair nestes erros. Eu não tenho desculpa de ser idólatra, porque a Bíblia me ensina a não ser. Eu não tenho desculpa de ser imoral, porque a Bíblia me ensina a não ser. Eu não tenho desculpa de ficar reclamando o tempo inteiro, de ser ingrato, porque a Bíblia me ensina a não ser ingrato. Muito pelo contrário. Paulo vai nos ensinar que devemos ter um coração agradecido, porque ele aprendeu a ter fartura e a padecer necessidade. Ele aprendeu a sempre estar feliz, satisfeito no Senhor, porque é Ele quem tem nos sustentado. Portanto, se você, meu irmão que me assiste, se você, como diz no verso 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você acompanhou essa lista de tudo isso que eu falei, e você entende que, mas eu não amo mais as trevas do que a luz. Eu não sou idólatra porque eu dou prioridade às coisas do Senhor. Eu não sou imoral. Eu, de modo algum, eu tenho um coração agradecido diante do Senhor. E você não reclama? Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, está ao nosso derredor, procurando apenas uma brechinha para nos destruir, para nos tragar. Renda-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Esteja atento a tudo ao seu redor, para que não venha cair, para que não venha ficar preso no deserto. E se você está neste momento da história da sua vida, preso nesse deserto, em nome de Jesus, se liberta. Arrependa-se. A libertação chama-se arrependimento. Passa pelo arrependimento. Então arrependa-se. Arrependa-se de amar mais as trevas do que a luz. Arrependa-se de ser um idólatra e não dar a prioridade devida ao Senhor. Arrependa-se da sua imoralidade. Arrependa-se de ter um coração ingrato e murmurador. E se coloque diante do Senhor. Ele estará sempre de braços abertos para nos receber, para nos perdoar e para nos ajudar a resistir cada dia mais ao nosso dia mau. Amém? Esse é o que nós preparamos para o dia de hoje, para a noite de hoje, né? O estudo que nós fizemos para hoje, que nós venhamos realmente a ter esse entendimento contínuo, de ter esse coração agradecido por tudo que temos, para que nós possamos enfrentar o deserto e sair lá na frente, não ficar 40 anos preso no deserto, mas sair vitorioso dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando mais uma vez por você, pela sua família. Se você tiver algum pedido de oração, você pode estar mandando esse pedido, que nós estaremos orando por você no decorrer da semana. Antes de orar por você, pela sua família, eu quero te lembrar, como eu disse no início, eu sou o pastor Rodson, sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, na Ceilândia, em Brasília, e você é nosso convidado a estar nos acompanhando. Toda quinta-feira às 20 horas nós temos estudo nesse canal. No domingo às 9 horas da manhã também temos estudo neste canal. Se você tiver interesse de assistir os outros, né, os anteriores, está tudo salvo lá na página do Facebook e também lá no canal do YouTube. Você pode estar nos identificando lá e assistindo, tá certo? E nós temos culto às 19 horas no canal do YouTube da Igreja Batista Boas Novas de Brasília, tá? Às 19 horas. E se você tem o desejo de continuar estudando a palavra do Senhor, eu terei um imenso prazer de te acompanhar nessa caminhada, nessa jornada, certo? Então vamos orar em nome de Jesus mais uma vez. Pai querido, Pai de amor, nós te exaltamos e te glorificamos pela tua graça e pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Te pedimos neste momento, Deus, mais uma vez, que o Senhor venha abençoar cada um que assistiu e que assistirá esse vídeo no decorrer do tempo. Que o teu amor e a palavra possam encontrar corações dispostos a te obedecer. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ter sempre como prioridade o teu reino e a tua palavra e a tua justiça. Porque as demais coisas, ó Pai, nós sabemos que nos são acrescentadas. Em nome de Jesus, abençoa cada um, ó Deus, dessas pessoas que têm nos acompanhado. E que o teu amor prevaleça na vida deles. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.
quero cumprimentar você que chegou depois. Deixa eu ver quem chegou aqui depois. O Bruno. Abraço, Bruno, para você, para Mônica. O Wilson também. Que bom, Wilson, que você esteve conosco. Que o Senhor te abençoe. Tá certo? Que o Senhor, em nome de Jesus, prevaleça sobre a sua vida, prevaleça sobre a sua família. Abraço aí para a Ludmila, tá? E para as meninas aí, para a Julinha. A irmã Rosângela, que bom que também esteve conosco. O José de Arimateia, que bom. E a irmã Salete, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de vocês e se fazer presente cada vez mais na sua família e junto aos seus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Aguardo você para nos acompanhar no domingo, às 9 horas da manhã, nesse mesmo canal. E você pode, e eu te peço para você divulgar o nosso trabalho, para você espalhar a mensagem de esperança que há no Evangelho, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Bom resto de noite.